Boa tarde a todos e todas. Daqui a pouquinho nós teremos aqui a live com o professor Tiago de Oliveira Chaves. Nós estamos agora entrando com a apresentação do Tiago, então vou pedir a todos que aguardem só alguns minutinhos. A gente está se organizando aqui tecnicamente. Tiago está tentando encaminhar por e-mail, né, Tiago, a apresentação. Mandei para ele agora. Ah, ótimo, que bom. Nosso apoio técnico vai dividir a apresentação, né? Quando tiver chegado, se alguém puder avisar a gente, eu já começo apresentando, né, Tiago. Ah, que bom. Então, estamos com a apresentação. Então, que ótimo. Vou começar aqui, dizer que é um prazer enorme estar hoje ao vivo, abrindo essa palestra do Festival do Conhecimento da UFRJ, um espaço virtual de encontro e de trocas, né, da produção científica e cultural da UFRJ com a sociedade, né, a sociedade civil. A UFRJ está celebrando 100 anos de história, e nós todos aqui hoje fazemos parte dessa história, né, e vamos continuar juntos construindo uma universidade viva. Hoje nós teremos a palestra do professor Tiago de Oliveira Chaves. Ele vai falar sobre dinamometria isocinética. Eu gostaria muito de agradecer de antemão a disponibilidade do professor Tiago, né? Eu já vou apresentá-lo a todos. E também agradecer ao professor Michel Silva Reis, né? Representando aqui, ele é líder do grupo de estudo em avaliação e reabilitação cardiorrespiratória, que teve a iniciativa, né, desse evento, dessa nossa atividade de hoje. Então, muito obrigada, Tiago. O Tiago, o professor Tiago de Oliveira Chaves, ele é formado em Educação Física pela Universidade Federal de São João del Rei, fez especialização em reabilitação cardíaca na Estácio de Sá, em prescrição do exercício físico para grupos especiais pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele é mestre em cardiologia pela UFRJ e atualmente é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFRJ, né, e membro do GQuer, o grupo do professor Michel. O Tiago também é professor da graduação e pós-graduação do Centro Universitário Celso de Lisboa e vai dividir um pouquinho do conhecimento dele aqui com a gente, né, que bom que a gente consiga fazer uma boa discussão. Então, durante a apresentação do Tiago, né, as pessoas podem colocar as perguntas no chat, que o Tiago vai ter o maior prazer de responder ao final da apresentação. Então, uma boa palestra a todos. Boa tarde, professora Alessandra, tudo bem? A minha voz está saindo perfeita aí? Tá bem. Maravilha. Então, a professora Alessandra já teve
né? Muito boa apresentação em relação à minha pessoa. Queria agradecer a oportunidade, primeiramente, ao meu professor, orientador e amigo Michel Silva Reis, que vem me orientando no programa de doutorado da Escola de Educação Física da UFRJ. E um prazer também estar dividindo esse momento com a professora Alessandra, o qual também admiro muito pelo seu trabalho e a sua participação também no nosso grupo de pesquisa. Então, hoje, como a professora Alessandra disse para vocês, nós vamos falar um pouquinho de avaliação isocinética, mas, inicialmente, para entendermos um pouco mais sobre o que seria avaliação isocinética, nós teremos que fazer a abordagem de alguns conceitos bastante importantes, como o conceito de força muscular, conceito de alavanca, alguns conceitos físicos, para que nós consigamos, posteriormente, discutir um pouco mais da avaliação isocinética. Então, pegando o gancho de tudo isso que eu falei, vou discutir com vocês um pouco do que seria o conceito de força muscular. Então, professora Alessandra, por gentileza, podem passar o slide para as pessoas entenderem um pouco mais. O slide número 3, por favor. Isso. Então, a gente vai discutir um pouco mais do que seria o conceito de força muscular. Nada mais é do que um conceito físico, ou seja, a capacidade definida por a quantidade de tensão em nível muscular. Ou seja, imagine só, a gente levando a parte prática, se eu realizar uma contração, a flexão de cotovelo. Estou com uma barra, com uma carga. Então, se eu executo um movimento, gero força, né, pela tensão mecânica, em um determinado tempo, eu estaria gerando força muscular. Além do mais, a força muscular ela pode ser expressa de que forma? Pelos seus principais componentes relacionados à força, que seria a força máxima, resistência muscular localizada, zona moderada, ou seja, uma zona ótima de hipertrofia muscular, que é considerada zona de hipertrofia, e uma outra força denominada potência muscular, que é expressa pela fórmula força vezes a distância sobre o tempo, ou seja, velocidade de aplicação dessa força muscular. Pode passar, por gentileza. Então, como vocês podem observar, exatamente esse componente força, que faz parte do componente não aeróbio, eu teria, então, através dessa manifestação, respectivas forças, como a força máxima, potência, resistência muscular localizada e, consequentemente, a zona moderada, também citada nos livros como hipertrofia. Pode passar, por favor? Então, quando a gente fala das manifestações de força, o que é importante nós entendermos? Quando a gente fala de força máxima, e por isso eu criei essa tabela para vocês, baseada, obviamente, na literatura, eu tenho que entender essa tabelinha para que eu consiga, depois de uma avaliação, né, seja ela acurada e respeitando a metodologia científica, eu posso trabalhar com o meu paciente ou com o meu aluno, né, tanto no âmbito da performance, como no âmbito da reabilitação propriamente dita. Então, a força máxima, a força com maior tensão mecânica, ou seja, a intensidade dessa força, ela estaria por ordem de 90% a 95% de uma repetição máxima. Para quem não conhece, né, o teste de uma repetição máxima, o teste de 1RM, é quando eu realizo uma força, eu vou empregar uma força, por exemplo, num dinamômetro isocinético, e aí, quando eu faço essa força e eu consigo executar apenas uma repetição, consequentemente, é a classificação de intensidade máxima. E aí, quando a gente transfere isso para a prática, priorizando essa possível manifestação de força, eu trabalharia com o meu aluno se eu tenho a prioridade de melhorar a força máxima desse indivíduo, seja ela para prescrição de exercício, seja ela para níveis de performance, ou seja ela para reabilitação, seria compreendida um número de repetições por ordem de 1 a 4 repetições, segundo a literatura. Se eu priorizo, eu quero priorizar, inclusive, né, na nossa avaliação isocinética, existiria a possibilidade de trabalharmos, né, a perspectiva de resistência muscular localizada, eu trabalharia com uma intensidade por ordem de 60% a 75%, que compreenderia 15 a 25 repetições máximas ou próximas da máxima. E aí, quando eu falo em potência, eu estou priorizando o quê? A velocidade. E é exatamente por isso que eu tenho uma intensidade mais baixa. Eu poderia trabalhar com uma intensidade de 35% a 65%,
de uma repetição máxima, tá? Estaria por ordem de 3 a 6 repetições, né? Ou seja, movimentos mecânicos, ou então uma zona ou manifestação considerada zona moderada, também denominada hipertrofia, estaria em torno de 75% a 85% e compreenderia 8 a 12 repetições. Quando eu falo em potência muscular, existem ainda duas variantes que estão nos dois próximos slides. Que seriam o quê? Quando eu falo, por exemplo, pode passar por gentileza, quando eu falo em 0% de incremento de carga, por exemplo, quer dizer o quê? Que eu estaria trabalhando com o meu próprio peso corporal. Então, quando nós realizamos, por exemplo, diversas avaliações da força muscular, e uma delas é o isocinético, quando eu vou prescrever o exercício, eu poderia otimizar para indivíduos que estão voltando, né, da fase de reabilitação, principalmente na fisioterapia esportiva, um trabalho que utilizaria apenas o próprio peso corporal. Ou seja, isso quer dizer 0% de incremento de carga, mas, trocando em miúdos, seria o próprio peso corporal. E quando nós estamos em uma fase, né, já de performance, muitos indivíduos que querem otimizar a velocidade trabalhariam com um percentual de carga. Quando eu falo de intensidade, eu estou falando de percentual de carga, variando em torno de 85% de uma repetição máxima. Por gentileza, pode dar sequência. Então, além do mais, é fundamental quando a gente fala de avaliação, para vislumbrar prescrição de exercício, eu tenho que entender também que eu tenho respectivas metabolismos envolvidos, além do descanso, que varia de acordo com cada manifestação de força. Um exemplo clássico, por exemplo, é se eu quero trabalhar potência muscular, eu tenho que trabalhar com o metabolismo predominantemente, né, de fosfocreatina, ou seja, eu tenho a participação de uma enzima que é a enzima creatina quinase, que vai, né, obviamente, quebrar a molécula de creatina fosfato para poder gerar o quê? Biodisponibilidade de fosfocreatina, com, consequentemente, aporte para a geração de ATP, ou seja, sem ATP eu não teria possibilidade de gerar as respectivas contrações musculares. Pode passar, por favor. Então, quando a gente fala de tipos de contração muscular, é fundamental entendermos que nós temos basicamente quatro formas de contração muscular. Passando pela contração isotônica, contração isométrica, contração isocinética, que nós vamos abordar, né, mais adiante, e a contração auxotônica. Quando eu falo de contração isotônica, é a contração onde eu tenho fase de contração concêntrica e fase de contração excêntrica, ou seja, quando eu realizo a fase concêntrica, eu estou aproximando, né, as minhas inserções, ao passo que quando eu realizo a fase excêntrica, eu estou aumentando a amplitude de movimento. Quando eu falo de contração isocinética, e a palavra cinética, a etimologia dela, quer dizer velocidade. Então, quando eu estou falando de velocidade, eu estou gerando velocidade angular, né, pensando num ponto fixo, e eu tenho que manter essa velocidade por toda a amplitude de movimento. Ou seja, se eu realizar, né, uma contração isocinética no aparelho isocinético, no caso a dinamometria, eu estaria, por exemplo, se eu trabalhar com 60 graus por segundo, eu estaria fazendo uma velocidade angular com esta carga por toda a amplitude de movimento. E quando eu falo de contração isométrica, ou seja, eu tenho o quê? Um braço de alavanca e um braço de resistência. O meu braço de alavanca não é capaz de vencer o braço de resistência, ou seja, a carga. Diante disso, eu tenho uma contração que não acontece o quê? A aproximação das inserções musculares. Ok? E quando eu falo de contração auxotônica, a palavra auxo quer dizer progressão. Muitas pessoas não conhecem esse tipo de contração. A etimologia de auxo, que é progressão, tônico quer dizer estado de contração. Então, eu estaria gerando um estado de contração e eu estaria aumentando a força ao longo da amplitude de movimento. E a única forma que eu conseguiria realizar isso seria com equipamento de elástico. Muitas pessoas, né, elas têm uma falsa impressão que quando nós realizamos o trabalho com elástico, nós conseguimos
otimizar a velocidade naquele momento. Isso não é verdade. Quando eu penso na fase elástica, eu afasto o meu segmento, né, gerando uma carga, ou seja, uma tensão no elástico, eu estaria aumentando a resistência, ou seja, estaria aumentando a força. Quando eu penso que a potência muscular nada mais é do que força vezes a distância sobre o tempo, eu estaria otimizando a potência, porque eu estaria aumentando os meus níveis de força muscular. E é isso que acontece. Por gentileza, podem passar. Podem passar, eu já falei essa parte também. Pode passar mais uma vez. Professor Alessandra, até agora alguma dúvida? Tranquilo? Tudo tranquilo, Thiago. Pode continuar. Maravilha. Então, eu coloquei esse desenho para vocês, porque esse desenho ele é fundamental para nós entendermos o processo de contração muscular, né? Eu coloquei uma legenda muito simples para vocês, onde eu tenho o quê? Eu tenho um tecido rígido, né? Que é essa legenda em preto. Eu tenho um tecido conjuntivo, né? Que é o meu aporte conjuntivo, que está, né, descrito com a coloração azul. Eu tenho um tecido muscular. Eu tenho, né, em amarelo, o retículo sarcoplasmático, onde eu tenho, né, todo o cálcio compartimentalizado, ou seja, eu preciso de cálcio para gerar, né, consequentemente, as respectivas contrações musculares. E eu tenho essa membrana protetora, que é denominada sarcolema, que ela vai estar, né, protegendo toda a estrutura, as miofibrilas e, consequentemente, os miofilamentos, que são a cadeia de actina e miosina. Pode passar, por favor. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aí o arranjo de miofilamentos, né, no sarcômero em estado relaxado. Tendo aí a banda A, a banda H, a linha M, eu tenho bem no centro desse desenho esquemático, eu tenho a linha Z e a banda 1. Então, o que está acontecendo aí? Quando eu realizo contrações musculares, consequentemente eu preciso de ATP, e consequentemente eu preciso de cálcio para gerar, né, essa possível combinação perfeita para a realização das contrações musculares, a linha Z ela vai se aproximar e, aparentemente, né, estaria desaparecendo essa banda 1. Por quê? Porque eu teria um agrupamento perfeito da actina sob a miosina. Pode passar, por gentileza. Então, eu tenho aí, basicamente, para vocês entenderem, um arranjo desses miofilamentos, né, que são a cadeia de actina e miosina, elas sobrepostas, ou seja, aí seria um estado contraído desse tecido muscular. Pode passar, por favor. Então, aí, eu coloquei para vocês só o resumo, para vocês entenderem como é que funcionaria todo o estado de contração. Eu tenho, obviamente, uma liberação do potencial de ação, né? E aí eu vou alterar a permeabilidade do retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático esse, que teria compartimentalizado, né, o nosso cálcio, os íons cálcio. Então, esse cálcio é liberado no sarcoplasma, que é o tecido líquido, que é meio líquido, né, na sua estrutura músculo-esquelética, e, consequentemente, esse cálcio se ligaria à troponina, que faz parte também de todo esse processo, né, da geração da contração muscular. Pode passar, por favor. E essa troponina ela vai deslocar a tropomiosina, que também faz parte desses miofilamentos. A tropomiosina ela libera o sítio de ligação para o filamento de miosina e, consequentemente, eu teria a união, né, desses filamentos a partir de quem? Da quebra da adenosina trifosfato, que é o famoso ATP. E aí, consequentemente, teria uma sequência lógica, que é o deslizamento da actina sobre, né, a miosina, que é o filamento espesso ou filamento grosso. Geraria, consequentemente, o encurtamento da linha Z sobre a banda 1. Pode passar, por favor. Então, eu teria, obviamente, a contração. Eu tenho, consequentemente, uma retirada do cálcio. Se o cálcio ficasse lá o tempo todo, geraria contrações sucessivas e o músculo não funcionaria dessa forma. Então, o que acontece? Uma nova molécula de ATP, ela se liga, né, novamente à cabeça da miosina, permitindo, assim, que libere, né, o miofilamento de actina para gerar, consequentemente, relaxamento. Tudo isso aí só é possível quando, né, com o aporte, obviamente, da bomba cerca
que é uma bomba que fica paralela ao retículo sarcoplasmático, que vai o quê? Liberar esse cálcio, para ativar toda essa cascada de reação, né, que, consequentemente, permitiria a contração muscular. Lembrando que a bomba cerca, ela é ATP dependente, então ela precisa sempre de ATP para a geração das respectivas contrações musculares. Se eu levo meu corpo à fadiga, consequentemente, eu iria inibir, né, esse bom funcionamento da bomba cerca. Pode passar, por favor? Então, para a gente começar a falar, né, da entrada em conceitos físicos fundamentais para nós dialogarmos um pouco sobre contração isocinética e, consequentemente, avaliação isocinética, tem que entender um conceito clássico de física, que seria o torque. Então, o torque, ou momento, é uma grandeza física que ela está relacionada a quê? A rotação de um corpo sobre o qual é aplicado essa força muscular. Então, a fórmula do torque é força vezes o braço da alavanca. Então, eu preciso de uma alavanca vigente para que eu realize qualquer tipo de contração muscular. Lembrando que a unidade de medida, né, do torque ela é em newtons por metro, ok? A de força é expressa em newtons, e de braço de alavanca ela é expressa em metros. Isso aí a gente pode observar, né, num livro bastante interessante, que é o livro de Cinesiologia do Aparelho Músculo Esquelético, publicado em 2018. Pode passar, por gentileza. Então, um desenho esquemático bastante simples para vocês entenderem a aplicação prática do conceito de torque, seria o quê? Eu tenho um eixo de rotação, onde está localizado o ponto fixo, e eu tenho um braço de alavanca, que no caso é essa maçaneta, onde estará sendo gerada essa aplicação de força. Olha que coisa interessante. Quanto mais longe eu pegar nessa alavanca, para realizar, consequentemente, né, esse movimento angular, ou seja, essa força, essa aplicação de força, eu facilito muito mais a minha alavanca. Eu consigo vencer a resistência, né, no caso, sobre o eixo de rotação, de forma muito mais facilitada. A gente consegue também, pensando na aplicação prática também, observar isso quando a gente vai trocar, né, a roda de um carro. Por exemplo, o seu pneu furou, então eu preciso tirar a roda. Então eu tenho aquele aparelho maquinário para facilitar essa aplicação de força. Então, quanto maior for o meu braço de alavanca, consequentemente, mais fácil eu irei, né, desparafusar, né, a roda para poder trocar o meu pneu. Pode passar, por gentileza. Então, como é que eu realizaria esse cálculo de torque? Pensando que quando a gente fala em avaliação isocinética, consequentemente, eu estou, né, com um software embutido que realizará toda a aplicação matemática, todos os cálculos matemáticos. Mas para nós entendermos um pouco mais do cálculo de torque, eu tenho aí uma balança. Então, eu tenho aí um braço de alavanca de 90 centímetros e eu tenho, consequentemente, uma carga, ou seja, aplicação de força de 5 quilos. Então, primeiro passo, eu tenho um peso, né, que é igual a massa vezes a aceleração. O peso seria, ou a massa, 5 quilos, eu multiplicaria pela aceleração, que eu arredondei, seria 9,8 metros por segundo ao quadrado, porém eu arredondei para 10 para facilitar o cálculo matemático. Eu teria um peso de 50 newtons. Para calcular o torque, e é exatamente isso que, né, o processo avaliativo, o software realiza, seria força vezes o braço de alavanca, ou seja, 50 newtons vezes a distância do ponto de aplicação da força, ou seja, 0,9 metros. Eu transformo os centímetros para metros para facilitar e, consequentemente, realizar o meu processo de cálculo matemático. Então, eu teria um torque de 45 newtons por metro. Pode passar, por favor. Então, qual que seria a finalidade desses braços de alavanca? Primeiro, o corpo humano ele é um sistema que ele sempre quer o quê? Economizar energia. Então, se eu não tivesse em todo o meu segmento corporal, todos os segmentos corporais, braços de alavanca, eu não conseguiria realizar as respectivas contrações musculares. Então, exatamente por isso que o corpo humano possui a necessidade de sistema de alavanca. Seja ela, por exemplo, com uma extensão de joelho, uma flexão de joelho,
uma contração, por exemplo, do músculo bíceps braquial, eu teria, consequentemente, de ter um sistema de alavanca bem adaptado para que eu consiga realizar os processos de contração muscular. Pode passar, por favor. Então, olha que interessante esse desenho aí para vocês. Eu tenho o Homer Simpson, né? Ele é um pouco mais pesado que o restante da família, então ele está representando a força. E, consequentemente, eu tenho um braço de alavanca, né? Que vai do ponto fixo, que é o eixo, até a força. Eu tenho a Marge, o Bart, entre os outros integrantes da família, que, consequentemente, corresponderiam ao braço de resistência. Ou seja, ele conseguiu vencer o braço de resistência porque a aplicação da força é muito superior ao braço de resistência. Pode passar, por favor. Então, eu tenho basicamente 3 tipos de braço de alavanca. Então, eu tenho o primeiro braço de alavanca, que é denominada como exemplo a gangorra, né? Onde eu tenho um apoio no centro, eu tenho a resistência e eu tenho a aplicação da força. Quando eu penso, né, transformando isso para aplicação prática, a resistência vai estar sempre sendo impulsionada para baixo, assim como a aplicação da força. E, consequentemente, o apoio vai estar sempre em direção para cima. Quando eu falo, por exemplo, em um outro tipo de braço de alavanca, que é o carrinho de mão, né, um exemplo clássico dele, eu tenho um apoio, que é a parte distal, eu tenho uma resistência onde está, né, alocada a carga, e eu tenho a aplicação de força. Lembrando que quanto mais distante eu estiver aplicando essa força, maior será a facilitação para poder, né, consequentemente, levar o carrinho de mão. Eu tenho também um outro clássico tipo de braço de alavanca, que é o braço denominado interpotente. Eu teria, por exemplo, um exemplo clássico na dinamometria isocinética, ou então até mesmo na musculação, onde eu tenho um apoio, que no caso é o meu joelho, eu tenho a aplicação da força e eu tenho a resistência que estaria localizado lá na parte distal do segmento, que seria o meu pé. Eu teria que fazer uma extensão de joelho para, consequentemente, vencer essa resistência, ou seja, a aplicação de força tem que ser superior à resistência que está sendo empregada. Pode passar, por favor. Então, eu coloquei para vocês 3 desenhos bastante interessantes, aí onde eu tenho representado a extensão de cotovelo, né? Eu tenho também um movimento aí que eu estou fazendo uma extensão de panturrilha, e, consequentemente, eu tenho também ali um outro tipo de movimento, que é a extensão de joelho, que representa 3 tipos distintos de braço de alavanca. Pode passar, por favor? Então, a primeira, o braço de alavanca é denominada interfixa, onde eu tenho a aplicação da força, que é no meu músculo tríceps, eu tenho um apoio, que no caso é o meu cotovelo, eu tenho uma resistência, que ela está, o quê? Eu tenho que vencer, ele está fazendo uma força para cima, eu tenho que, consequentemente, realizar a força para baixo. Então, é um tipo de alavanca denominado interfixa. Eu tenho uma aplicação de força, né, realizada no meu músculo gastrocnêmio aí na panturrilha, e, consequentemente, o meu músculo solear. Eu tenho a resistência, que é a força, e eu tenho o ponto de apoio, que é a ponta do meu pé. Então, se eu tenho ponto de apoio, que é na parte anterior, eu tenho, consequentemente, um braço de alavanca denominado interresistente. E quando eu falo de contração, né, extensão de joelho, ou seja, contração do meu músculo quadríceps, consequentemente, eu tenho um tipo de alavanca denominado alavanca interpotente, porque eu tenho o quê? Eu tenho um ponto de apoio, eu tenho aplicação de força, que ela é realizada pelo músculo quadríceps, e eu tenho a resistência, que é a carga que eu tenho que vencê-la, consequentemente, lá ao final do meu segmento, que está localizado no meu pé. Mais assim, dizendo, na tíbia, final da tíbia, lá apoiado no meu pé. Pode passar, por gentileza. Então, eu tenho também que entender um conceito de polia anatômica. Então, a patela é uma polia anatômica bastante clássica, porque ela aumenta o braço de força.
qualquer lesão que eu tenha, né, na patela, porque a inserção da musculatura do reto femoral está localizada na patela. Se eu perco, consequentemente, né, esse nível de força por lesão ou por outro comprometimento mioosteoarticular, consequentemente, eu estaria diminuindo o braço de força e a capacidade de geração de contração muscular. Pode passar, por gentileza? Então, vamos falar um pouquinho de avaliação de dinamometria, né? Obviamente, a gente tem alguns dinamômetros bastante utilizados e qualquer avaliação, a gente tem que pensar em coisas bastante clássicas. Eu tenho esse quarteto que é fundamental para que eu entenda qualquer processo de avaliação. Não apenas avaliação isocinética, mas também qualquer tipo de avaliação dos componentes da aptidão física relacionados à saúde. Eu tenho a mensuração, quer dizer o quê? Medir. Quando eu falo em mensuração, estou medindo alguma variável. Quando eu mensuro, eu tenho que realizar, consequentemente, algum processo avaliativo. Então, a partir da minha mensuração, que eu vou avaliar, né, baseado em pontos de corte, se esse indivíduo está enquadrado ou não naquele tipo de avaliação, para que eu possa, consequentemente, melhorar, né, a minha prescrição para poder melhorar os níveis de força muscular. Quando eu avalio, consequentemente, posteriormente, eu tenho que realizar o quê? O processo de análise. Eu tenho que analisar como é que foi essa avaliação e o que esse indivíduo necessita, seja ele para poder melhorar a performance ou para poder reabilitar esse indivíduo, eu tenho que analisar todas as variáveis. E com base na mensuração, na avaliação e na análise, eu vou prescrever sempre pensando na melhor intervenção profissional, ou seja, eu tenho que aliar toda essa aplicação prática com a teoria científica para que eu tenha uma associação perfeita para a construção do meu planejamento de exercícios físicos, seja ele pensando na melhoria da performance, ou seja ele pensando na otimização da reabilitação músculo-esquelética. Pode passar, por favor? Maravilha. E quando eu penso em avaliação, eu tenho que entender o que seria processo de acurácia e precisão. Por quê? Acurácia quer dizer que quando eu tenho domínio da técnica científica e, consequentemente, precisão, eu estou realizando, ou pelo menos sugere-se, que eu estou realizando uma avaliação bastante adequada. Porque eu dou um exemplo muito prático para as pessoas, que muitos indivíduos eles possuem uma certa precisão, porém não possuem a acurácia. Por quê? Imagine só que eu quero realizar uma avaliação da composição corporal. E aí eu vou realizar com base, né, no conceito de prega cutânea, e eu realizo uma prega, por exemplo, tricipital. Porém, eu não vou no ponto adequado para o processo de mensuração perfeita. Ou seja, eu sempre vou mensurar no mesmo local, porém o local está equivocado. Eu tenho precisão, mas eu não tenho acurácia do procedimento. Então, para que eu consiga ter um bom processo avaliativo, eu tenho que ter domínio da acurácia, que é o domínio da metodologia científica, e, consequentemente, a precisão de todo o procedimento que eu estou realizando. Neste caso, a avaliação do componente força. Pode passar, por gentileza? E aí eu tenho, né, consequentemente, quando eu falo de avaliação, eu tenho dois possíveis erros metodológicos bastante interessantes. Pode passar? Eu tenho, por exemplo, o erro intra-avaliador e eu tenho o erro inter-avaliador. Quando eu penso, né, o próprio desenho já é autoexplicativo, mas só para a gente poder debater, o erro intra-avaliador é quando o indivíduo, e é o pior erro deles, é quando o indivíduo não domina a acurácia, não domina a precisão e, consequentemente, ele vai fazer cada vez de uma forma o processo de avaliação, ou seja, toda a parte que ele poderia estar realizando para poder verificar todas as variáveis do teste, ele cada vez realizando de uma forma, ele estaria comprometendo toda a análise desse procedimento. Quando eu penso, por exemplo, no erro interavaliador, eu tenho dois indivíduos. Então, por exemplo, se eu realizo de uma forma
eu tenho um companheiro no laboratório que realiza de outra forma, consequentemente, eu estaria comprometendo todo o processo avaliativo. E a gente sabe que existem alguns tratamentos estatísticos de correlação para que eu consiga, quando eu tenho 2 avaliadores numa pesquisa, verificar o quão próximo seria, né, o resultado dessa possível avaliação da força muscular, neste caso, a avaliação isocinética pela dinamometria. Pode passar, por favor? Então, qual que é a função do dinamômetro? Primeiro, o dinamômetro ele avalia informações sobre propriedades neuromusculares. Então, como é que ele vai avaliar de forma bastante clara? Pico de torque, trabalho, potência muscular, índice de fadiga e a relação agonista-antagonista. Tá? Agonista-antagonista, um exemplo clássico seria, por exemplo, a avaliação da musculatura anterior do quadríceps com a musculatura posterior, que seria a musculatura de bíceps femoral, ok? Então, o processo, a função da dinamometria isocinética pode ser tanto para avaliar a performance, como para avaliar, né, processos de reabilitação. Quando o indivíduo ele se lesiona, e ele precisa ser inserido em um programa de reabilitação músculo-esquelética, a fim de restaurar as funções normais desse indivíduo. Pode passar, por gentileza. Eu também tenho, né, uma outra função da dinamometria, que eu coloquei para vocês perceberem que também existe, que é a avaliação da pressão palmar. Como, por exemplo, um dinamômetro bastante conhecido, que é o dinamômetro JAMAR, que é o padrão ouro para avaliação da força global. Quando eu realizo a contração, né, palmar, consequentemente eu tenho um ponto de corte que estaria relacionado a processo de sarcopenia. Pode passar, por gentileza. Então, isso aqui também é bastante interessante. Além, a avaliação da força, ela é fundamental não apenas para nós entendermos o comportamento dessa variável, seja ela para performance ou seja ela para indivíduos que fazem parte de algum programa de reabilitação. Eu coloquei para vocês aí um exemplo clássico da importância da avaliação da força para indivíduos cardiopatas. Por quê? Imaginem só, esse capítulo de livro aí, ele mostra os benefícios do treinamento, do exercício, tanto aeróbico como exercício de força, sobre o componente cardiorrespiratório em indivíduos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esse capítulo de livro foi publicado em 2017 e é bastante interessante. Ele mostra uma revisão bem legal de todas as respostas fisiológicas e, consequentemente, melhorias dos componentes não aeróbios e também o aeróbio, que é a condição cardiorrespiratória, nesses indivíduos portadores dessa cardiopatia. Pode passar, por gentileza. Eu tenho um desenho, esse desenho é muito clássico, que o Osserman, há muitos anos atrás, já representava isso, e é um desenho que a gente discute bastante lá no nosso laboratório, no GEQUER, onde eu tenho, né, o quê? Basicamente, o que significaria a condição aeróbia. O que é condição aeróbia? É a capacidade do corpo, né, captar o oxigênio, distribuir esse oxigênio de maneira adequada, né, pelo sistema cardiorrespiratório, ele distribui pelo sistema circulatório e esse oxigênio ele vai ser consumido, né, extraído em nível muscular lá na nossa mitocôndria. Então, a fórmula, a equação de Fick, que é expressa pelo VO2 máximo, que é débito cardíaco máximo, vezes a diferença arterial venosa de oxigênio, ela mostra o quê? Ela mostra o trabalho de 3 sistemas fundamentais, que é a parte muscular, a parte respiratória e, consequentemente, a parte muscular, onde existe, consequentemente, a extração de oxigênio em nível mitocondrial. Então, por que é importante nós avaliarmos a força muscular a partir do padrão ouro, né? Neste caso, a dinamometria isocinética, em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva? Pelo simples fato, muitas vezes, né, e a maioria dos trabalhos mostram isso, o indivíduo não melhora o VO2. Ele, por melhorar a força muscular, consequentemente, ele consegue aumentar
a tolerância do exercício físico, ele consegue manter-se por mais tempo em execução, ou seja, contração muscular, e, consequentemente, ele estaria extraindo mais oxigênio. Então, a força muscular é fundamental, né? Inclusive, trabalharmos, né, um programa de prescrição adequado para esse público, para que eu consiga otimizar a força e, consequentemente, melhorar a extração de oxigênio em pacientes com insuficiência cardíaca. Pode passar, por gentileza. Então, nesse mesmo capítulo, ele mostra o quê? Que esses indivíduos, aparentemente, essa melhora do consumo de oxigênio, o qual eu falei para vocês, ela acontece em detrimento da melhoria da força muscular. Então, se nós não avaliarmos a força muscular, consequentemente, nós não teríamos condição de determinar o porquê esse indivíduo estaria numa melhor condição no momento de pré e pós-avaliação com a intervenção de exercício físico. Neste caso, vários artigos mostram, inclusive artigos de revisão, que você tem uma melhora não só muscular, mas como, por exemplo, melhora em vários testes de capacidade funcional e melhora, consequentemente, da qualidade de vida desses pacientes. Pode passar, por gentileza. Então, quais seriam os principais dinamômetros? Você tem o dinamômetro, esse, no caso, JAMAR, que você avalia a contração muscular, e eu tenho ali do lado direito, que nós vamos discutir hoje, que é a dinamometria isocinética. Tá? Então, são dois aparelhos distintos, com aplicações completamente distintas. A gente tem, né, a aplicação do JAMAR, onde pela aplicação da força global, ela representa a força global, consequentemente, eu conseguiria ter uma inferência de como é que estaria esse comportamento deste subcomponente. E, consequentemente, a partir de alguns dados normativos, eu teria, né, associações com processo de sarcopenia, que é quando a gente tem uma hipotrofia. Eu não gosto da palavra atrofia muscular, porque quando você coloca a letra A na frente da palavra, eu estaria negando que existe músculo. Na verdade, não é uma atrofia, sim uma hipotrofia, porque eu tenho, né, um baixo aporte de tecido, né, miofibrilar, e, consequentemente, eu estaria com pouco aporte de músculo para a geração de respectivas contrações musculares. Pode passar, por gentileza. Então, quais seriam, isso agora vai ser bem legal, o que o dinamômetro isocinético avalia? Ele avalia pico de torque, ele avalia índice de fadiga, ele avalia trabalho e também potência muscular e a relação agonista-antagonista e, consequentemente, possíveis assimetrias musculares dos membros, sejam eles membros superiores ou inferiores. E dentro da relação agonista-antagonista, eu tenho a razão convencional e eu tenho a razão funcional. Pode passar, por gentileza, que eu vou explicar todas elas. Então, olha que bacana. Pico de torque. O torque e a velocidade angular são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso aí? Quanto maior a carga, menor será a velocidade. O pico de torque é uma variável avaliada na dinamometria isocinética, porque ela verifica qual seria a carga máxima que você conseguiria realizar a partir da contração muscular nesse eixo de aplicação da força. Então, esse gráfico ilustra bastante, né, com bastante facilidade, como é que é o comportamento da força máxima e, consequentemente, da aplicação da força no eixo Y. O eixo X, ela apresenta, obviamente, o tempo de aplicação dessa força em metros por segundo. Se eu penso que o torque é a força vezes o braço de alavanca, consequentemente, eu vou entender completamente esse gráfico. Vamos lá. A linha pontilhada, essa linha tracejada, é um exercício de potência, ao passo que essa linha, né, cheia é o treinamento de força. Quanto maior a carga, menor será a velocidade. Então, quando eu penso em dinamometria isocinética, se eu quero avaliar a potência muscular, eu teria que reduzir, né, esta carga, ou seja, a intensidade. Eu trabalharia, por exemplo, só para vocês entenderem na prática, com um grau de 60 graus por segundo, aplicação de força de 60 graus por segundo. Agora, se eu aumentar para 240, 300 graus por segundo, eu estaria aumentando, consequentemente, a intensidade
dessa aplicação de força no eixo fixo, que no caso é o meu joelho, ok? Quando eu penso na extensão de joelho, para aplicação dessa força, eu teria um comportamento de curva muito menor. Por quê? Quanto maior a carga, ou seja, o pico de torque, menor será a velocidade de contração. Lembrando que quando eu realizo contrações musculares, sejam elas concêntrica, excêntrica, concêntrica, concêntrica, ou excêntrica, excêntrica, eu tenho que pensar sempre que, quando eu programo a dinamometria isocinética a uma respectiva carga, ela vai aplicar por toda a velocidade angular, do início ao fim, a mesma aplicação de força. Se for 60 graus por segundo, não adiantaria eu tentar aumentar, porque o software já está programado para realizar por toda a velocidade angular esta aplicação de força. Pode passar, por gentileza. Quando eu penso em potência muscular, eu tenho um conceito bastante clássico, que é definido por um dos maiores pesquisadores do mundo nesse segmento, que é o Dr. Kramer e o Dr. Fleck, que a potência é nada mais do que a velocidade em que se desempenha o trabalho. Eu posso também expressar essa potência pela força vezes a distância sobre o tempo. Quando eu falo de potência, é uma coisa que as pessoas confundem um pouco. Eu posso aumentar a potência porque eu aumentei a força. Se eu trabalho com alta carga, eu estaria mexendo nessa variável de força. Então, se eu aumento a força, consequentemente, quando eu realizar exercícios, ou seja, contrações com cargas menores, eu estaria aumentando sempre a velocidade angular. Quando eu penso em distância sobre o tempo reflete a velocidade. Então, eu poderia também estar trabalhando, né, com um processo de reabilitação, cargas mais reduzidas, priorizando a velocidade, e, consequentemente, eu estaria também manipulando a potência, partindo do pressuposto que se eu aumento a força ou se eu aumento a velocidade, eu estaria otimizando a minha potência muscular. Um outro conceito bastante interessante seria o quê? A potência ela também pode ser denominada como exercícios caracterizados por cadeias de ciclo, alongamento, encurtamento, ou seja, fase excêntrica, pliométrica, adicionada à fase concêntrica, denominada fase miométrica. O que seria isso? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu quero realizar um salto vertical. Eu abaixo, ok? Eu vou realizar, consequentemente, um pré-estiramento da minha musculatura, principalmente do reto femoral, que constitui a musculatura do quadríceps. Quando eu realizo esse pré-estiramento, seguido de uma contração, eu estaria estimulando alguns mecanismos lá dentro da nossa musculatura, que seria fuso e o órgão tendinoso de Golgi. Nesse momento, quando eu realizo o pré-estiramento, eu estaria realizando o quê? Um aumento do meu órgão tendinoso de Golgi, que iria potencializar, consequentemente, a minha contração muscular. Exatamente por isso que quando eu realizo uma contração, eu faço uma fase de descida e realizo o salto sequencial, basicamente, imediatamente, eu estaria conseguindo aumentar a minha altura conquistada no processo avaliativo, porque eu estaria otimizando o trabalho do meu órgão tendinoso de Golgi. Pode passar, por gentileza? E aí, além do mais, quando eu penso em avaliação isocinética, eu também tenho que entender que ela avalia também o trabalho. O que seria o trabalho? É um conceito físico, que é a força vezes a distância. Ou seja, quando eu penso em avaliar, e é uma das avaliações mais comuns, isso para avaliação, quando eu tenho uma lesão, por exemplo, de tendão, ou então articulação, ou então de qualquer estrutura ligamentar no meu joelho, eu tenho avaliação isocinética, né, da minha extensão e flexão de joelho. E aí, eu tenho, consequentemente, o meu ponto fixo, que é o joelho, e eu tenho esse trabalho angular, né, que seria a distância. Então, eu tenho uma variável fixa, ok? Sempre tem que pensar que é a aceleração. Então, para poder exemplificar o trabalho, que é a força vezes a distância, eu coloquei para vocês um cálculo matemático simples, porém, quem faz isso aí é todo o software que está instalado no programa do isocinético. Então, por exemplo, coloquei para vocês entenderem de forma prática. Eu tenho que levantar 5 quilos, a uma distância de 2 metros.
consequentemente, eu vou multiplicar a força vezes a distância, eu teria, obviamente, um trabalho de 10 kg/metro. Eu tenho que multiplicar pela aceleração, porque eu tenho uma aceleração gravitacional que estaria puxando, né, essa carga para baixo, e eu tenho que vencer essa força gerando aplicação de... E eu teria que, consequentemente, realizar o processo matemático, que é o trabalho, que é a força empregada vezes a distância angular da realização da amplitude de movimento. E aí, quando ele tem o trabalho, eu consigo calcular a potência. O software também faz isso para você. Um exemplo clássico, se eu quero produzir 2.000 quilômetros de trabalho em 60 segundos, eu tenho a potência, que é o trabalho, dividido pelo tempo. Eu multiplicaria esse peso, ou seja, essa carga, pela aceleração, e eu dividiria pelo tempo de execução do movimento angular. Ou seja, 19.620 joules dividido por 60 segundos. E eu posso representar a potência tanto em joules, como também em watts. Neste caso, esse cálculo matemático simples estaria, né, o produto final dele seria 327 watts. Pode passar, por gentileza. Além do mais, o software também, né, pensando na dinamometria isocinética, ele pode avaliar também o índice de fadiga e, geralmente, esse processo de avaliação, ele parte do pressuposto da resistência muscular localizada. O que seria a resistência muscular localizada? É a quantidade de tempo que qualquer estrutura músculo-esquelética geraria contração muscular. Então, por exemplo, se eu quero comparar a força com a resistência, são subcomponentes de força completamente distintos. Vamos lá. Se eu penso em força, eu estou pensando em carga. Então, o tempo de contração seria muito menor. A tensão mecânica seria muito menor. Quando eu penso em resistência, eu teria uma menor carga e, consequentemente, eu teria um maior tempo de execução do movimento. Então, quando eu penso nessa capacidade de produção de força, em toda a contração muscular na avaliação, o índice de fadiga seria o quê? A comparação das primeiras repetições menos as últimas repetições. É muito comum na dinamometria isocinética eu comparar as 5 primeiras repetições menos o tempo de execução das quintas últimas repetições. É um cálculo matemático bastante simples que eu consigo verificar o índice de fadiga, ou seja, o quanto o meu músculo fadigou quando eu comparo as contrações iniciais com as contrações finais. Pode passar, por gentileza. E, além do mais, eu tenho duas fórmulas, dois cálculos matemáticos bastante interessantes, que foram publicados na Journal of Sport Science and Medicine, em 2002, né, que eu tenho a razão ou relação agonista-antagonista, que é muito utilizado para poder verificar possíveis anormalidades de cadeia anterior e posterior, tanto para verificar performance, como para verificar também processo de reabilitação. Por quê? Vamos lá. Quando eu penso em razão convencional, a faixa, né, o ponto de corte, ele fica geralmente entre 0,43 a 0,90, porque eu estaria comparando fase concêntrica da parte anterior, dividido pela fase concêntrica posterior. Ou seja, eu tenho, na verdade, ao contrário, eu divido a parte posterior da anterior. Então, o valor de torque, eu vou calcular o valor de torque do musculatura isquiotibial, né, dividido pelo valor de torque da musculatura quadríceps, tá, que é composta pelo reto femoral, né, intermédio e, consequentemente, todos os músculos envolvidos nesse quarteto. Então, eu divido, o cálculo matemático é expresso pela divisão da parte posterior pela parte anterior, multiplicado por 100. Ou seja, 100 representaria o percentual de variação. Muitos estudos, pelo que eu vi, mostram-se o quê? Se eu tenho uma razão muito distante, ultrapassando 20% de força, principalmente quando eu penso em fase excêntrica e concêntrica, eu estaria
potencializando qualquer tipo de lesão, seja ela articular ou ligamentar. Quando eu falo da razão funcional, e é exatamente isso que eu estou dizendo, a variação ideal ela é de 0,9, o ponto de corte, a 1,3, que é a divisão do componente excêntrico pelo componente concêntrico, ou seja, a extensão do movimento para a contração do movimento. Então, é o valor de torque do isquiotibial dividido pelo torque, do valor de torque do quadríceps. Então, assim, o que acontece? Quanto mais próximo de 1 essa relação, melhor está, né, essa razão agonista-antagonista, ou seja, eu tenho um maior equilíbrio das estruturas. Quando eu começo a distanciar demais, principalmente eu tenho muita força no quadríceps em relação à parte posterior de coxa, eu estaria tracionando muito os meus ligamentos. E aí isso explica muito as lesões de ligamento cruzado anterior, que é muito comum no futebol. Então, no futebol, por exemplo, quando a gente pensa em performance, é muito comum todos os artigos mostrarem que eu tenho que realizar sempre essa avaliação, porque eu preciso saber se a minha musculatura posterior irá dar suporte para a minha musculatura anterior para a realização do chute, ou seja, fase concêntrica e, consequentemente, fase excêntrica. Caso eu tenha uma razão muito distante do 1, 0,7, por exemplo, eu teria muito mais força no quadríceps do que na musculatura posterior de coxa e, consequentemente, eu poderia estar tracionando as estruturas, né, músculo-esqueléticas e poderia fatalmente desencadear possíveis lesões. Pode passar, por gentileza. E aí, senhores, eu selecionei um artigo para vocês, bastante interessante, para a gente discutir a importância, né, de se avaliar pela dinamometria isocinética quando a gente pensa em performance. A gente falou lá atrás, nós demos um exemplo quando a gente pensa em pacientes, que é importante a avaliação da força para a gente verificar possíveis mudanças no componente VO2, que é uma variável cardiorrespiratória. Quando eu penso em avaliação isocinética, e avaliação principalmente no âmbito do futebol de campo, um dos maiores pesquisadores do Brasil, se não for possivelmente o maior, é o Irineu Loturco, que é um pesquisador lá de São Paulo, que ele publica muito na área de avaliação física, tá, de performance humana, e principalmente ele utiliza muitas ferramentas de avaliação de campo, associadas também a avaliações padrão ouro, neste caso, avaliação isocinética. Esse artigo foi para avaliar testes de triagem e foi publicado no International Journal of Sports Medicine em 2018. Pode passar. Então, como é que foi o desenho de estudo que ele realizou? Ele avaliou em três clubes de futebol, ele só trabalha com times profissionais lá em São Paulo, então ele avaliou 24 jogadores profissionais de futebol de campo. E ele fez a partir de 3 protocolos distintos. Ele queria verificar o quê? Possíveis assimetrias dos membros inferiores e correlacionar também esses testes. Ele avaliou o teste isocinético, a dinamometria isocinética, porque ela tem uma maior acurácia para avaliação indicativa de possibilidade de lesão e desequilíbrio muscular, né? A avaliação de pico de torque foi avaliado, né, na dinamometria isocinética, na extensão e flexão de joelho. Além do mais, foi verificado, né, a rigidez muscular com a tensiomiografia, porque a tensiomiografia ela indica a possibilidade de lesão no ligamento cruzado anterior. Então, você coloca, né, os eletrodos em partes musculares, né, apropriadas, que eu vou discutir daqui a pouco. Ele verifica a velocidade de contração do músculo. Você toma um choque, você tem uma reação muscular. Então, ele calcula com o software toda essa velocidade de contração muscular, seja ela de fase concêntrica ou fase excêntrica. Ele também avaliou, né, pelo teste de campo, o salto vertical pelo Sargent Jump e o salto contra movimento. O Sargent Jump, o indivíduo ele parte de uma posição de 90 graus, tá, e realiza o salto. Ele pula, faz o salto, ele utilizou uma plataforma de força para fazer essa avaliação, e ele também fez o salto contra movimento. O salto contra movimento é quando eu tenho
a utilização também, né, quando eu penso na fisiologia, do componente viscoelástico, ou seja, eu tenho a fase de pré-estiramento na fase excêntrica, combinada à fase concêntrica. Ele faz uma flexão e uma extensão rápida para potencializar, né, a obtenção de melhor resultado no teste. Então, é uma ferramenta bastante utilizada para verificar a capacidade de força e, em geral, nos times de futebol, até hoje é bastante utilizada. Pode passar. Lembrando que ele fez tanto na musculatura bilateral, utilizando as duas pernas, e também ele comparou também utilizando só uma das pernas, onde uma das pernas ficava posicionada na plataforma de força e outra perna ficava num outro amparo de madeira para não realizar, né, a contabilização da força. Então, quais foram os procedimentos, né, a ordem dos procedimentos, baseado no desenho de estudo? Os jogadores profissionais, eles ficaram em um jejum de pelo menos 2 horas, e a recomendação de 24 horas sem álcool e sem café. Então, segundo, os testes eram testes de rotina no período que era pós a temporada. Então, eles estavam já voltando de férias, então eles realizaram todos esses testes, essa bateria de testes, no mesmo dia, seguindo a seguinte ordem. Primeiro, a tensiometria. Por quê? Porque a contração é uma contração involuntária, né, que era realizada pelo choque elétrico, então não geraria, né, qualquer tipo de dano muscular suficiente para poder, né, inibir os processos de contração musculares nas avaliações posteriores. Sequencialmente, foram realizados os saltos verticais, pelo Sargent Jump e também pelo contramovimento, tá? Bilateral seguido de unilateral, e depois foi realizado, né, pela flexão e extensão concêntrica do joelho no isocinético. E a observação que eu coloquei para vocês, que vale ressaltar, é que houve descanso entre os testes de 5 minutos e aquecimento antes dos saltos e contrações submáximas antes do teste isocinético. Para que realizar, obviamente, esse processo de aquecimento? Eles já estão familiarizados com os testes, porque todos fazem isso aí de maneira constante ao longo da temporada e na pré-temporada, para verificar o quanto que eles perderam durante as férias do componente força. Então, para que esse aquecimento? Justamente para levar irrigação sanguínea, aporte de oxigênio e nutrientes para potencializar a contração muscular. Pode passar. Então, vamos lá, só para vocês entenderem. Eu coloquei para vocês as respectivas legendas. Então, o que foi avaliado na tensiometria? Tá? Tempo de contração, o delay da contração, tá? Que é o tempo de demora dessa contração, o deslocamento desse segmento, a velocidade de contração da musculatura bíceps femoral e, consequentemente, no reto femoral. Tá? E aí, a amostra era composta de indivíduos, está na parte de baixo do desenho aí, uma idade de 23,9, com a variação, né, de desvio padrão de 4,6 anos, ok? Uma estatura média de 179,1, com a variação de 9,2 centímetros, e um peso, né, 77,9, com a variação de 10,4 quilogramas de peso, ou seja, todos aparentemente com IMC, né, com ponto de corte de níveis eutróficos, ou seja, normais. Então, as primeiras variáveis foram realizados os saltos, né, o componente isocinético pela dinamometria isocinética, onde foi realizada a extensão a 60 graus por segundo e a 300 graus por segundo, assim como a flexão de 60 graus por segundo, uma flexão também de 300 graus por segundo. Lembrando que quando eu realizo com maior carga, ou seja, carga reflete a intensidade, eu tenho uma muito menor velocidade, ou seja, é uma relação inversamente proporcional. Então, eu quero avaliar pico de torque, força máxima. Quando eu quero avaliar velocidade, então, a 60 graus por segundo, eu estaria avaliando a potência muscular, ou seja, aquela relação que eu falei para vocês, que é a potência que é igual a força vezes a distância sobre o tempo, ou seja,
velocidade. E a tensiomografia avaliou todas as variáveis que eu citei para vocês logo acima na legenda. Tempo de contração, delay, ou seja, demora da contração, deslocamento, velocidade de contração, né, dos músculos bíceps femoral e do reto femoral. Claro, além de todo esse aporte avaliativo, o que ele queria? Ele queria correlacionar todas as variáveis a partir do tratamento estatístico, a fim de verificar se poderia ser utilizado alguns testes de campo, neste caso, o teste de salto vertical, ao invés de sempre utilizar a tensiometria ou o teste padrão ouro para avaliação da força, que seria o isocinético, a dinamometria isocinética. Pode passar, por gentileza? E aí, está um pouquinho pequeno aí para vocês, mas aí, o que representa essa tabela 2? É a correlação entre a altura do salto vertical, seja ele unilateral e bilateral, em relação ao pico de torque no isocinético, realizado com as pernas dominantes e também com a perna não dominante, ou seja, a perna mais forte e a perna mais fraca. E aí, ele basicamente não encontrou a correlação entre os saltos com o pico de torque expresso pela dinamometria isocinética. Ele só encontrou, né, uma correlação razoável quando ele comparou os testes de salto com eles mesmos. Pode continuar. E aí, o que ele avaliou aí? Ele correlacionou, né, a correlação entre a altura do salto vertical, unilateral e bilateral, e as variáveis também tensiomiográficas, realizadas com as pernas dominantes e não dominantes, em jogadores de futebol de elite. E também não foi encontrado em todas aquelas variáveis de delay, tempo de contração, velocidade de reação, nas musculaturas respectivas, também não foi encontrado uma correlação ideal. Pode passar, porque o desenho próximo vai explicar para vocês. Olha aí. Está bem pequenininho, mas eu vou ilustrar para vocês o seguinte. Eu tenho aí, do lado direito, tá? Eu tenho a correlação, seja ela muito boa, moderada e fraca. E aí vocês podem perceber que quando foram comparados os testes, a altura do teste, salto vertical, bilateral, né? E verificando as possíveis assimetrias em relação ao pico de torque, em relação às variáveis tensiomiográficas, não foi encontrado nenhum tipo de correlação. Ou seja, parece que a avaliação de campo era bastante útil para verificar só essa assimetria dos membros, o membro dominante e o membro contralateral, que é o não dominante. Porém, quando a gente compara os dados encontrados nos testes mais laboratoriais, ou seja, padrão ouro, que é o isocinético, e a tensiomiografia, não foi encontrada uma correlação boa, ou seja, todas elas foram de moderadas a fracas. Pode passar. E aí eu tenho os resultados, né, da correlação entre a simetria nos saltos verticais unilaterais, tá, com o pico de torque isocinético nas variáveis tensiomiográficas também desses jogadores. E também não foram encontradas correlações positivas, ou seja, a correlação foi ruim. Então, o que foi concluído com esse estudo? Passa para a gente aí, por gentileza. Olha aí. Quando a gente comparou as diferenças padronizadas entre assimetrias no salto vertical, no sargent jump, ou no salto contra movimento, que é um salto, né, com pré-estiramento sequencial contração, pico de torque e variáveis tensiomiográficas, não foi encontrado boa correlação também. Ou seja, parece que, infelizmente, a ideia dele era deixar, né, os processos mais baratos e mais rápidos para esse público, né, de elite, que seriam os jogadores de futebol. Ele não conseguiu, de fato, encontrar boa correlação. Pode passar, por gentileza. E aí, a conclusão do estudo foi o quê? Que seria fundamental uma avaliação mais extensa da capacidade funcional, a fim de coletar o máximo de informações
sobre a capacidade funcional e diminuir os riscos, né, de lesões dos atletas, uma vez que quando nós temos maior suscetibilidade de lesão, consequentemente, esse jogador custa muito caro para o clube. Então, eles queriam verificar se os testes mais baratos e testes práticos da avaliação da capacidade funcional seria interessante e haveria alguma correlação com os métodos padrões ouro, mas não foi isso que foi encontrado. Então, não houve correlação entre os testes e nenhum destes testes poderia ser utilizado de forma exclusiva. Todos devem ser realizados com o intuito de precaver possíveis lesões e entender as especificidades do esporte. Quando eu penso, né, agora falando a minha opinião, é muito difícil quando a gente pensa em locais que não tem esse aporte laboratorial, isocinético. O isocinético é muito caro. Então, assim, como é que nós poderíamos, de forma prática, pensando em indivíduos saudáveis, como é que eu poderia estar transformando, aplicando essa variável de forma prática? Eu poderia realizar um salto unilateral e bilateral e comparar, né, no momento pré e no momento pós, as aplicações da força. Eu poderia calcular de forma prática pico de torque, porque se eu tenho a ciência da minha composição corporal e a minha distância, eu poderia calcular o trabalho, eu poderia calcular a potência muscular, eu poderia verificar possíveis assimetrias de membro, né, não dominante e dominante. Existe também um cálculo matemático bem legal que um pesquisador brasileiro ele realizou na cadeira extensora e flexora. Ele fez um ponto de corte bastante interessante, onde ele mostrava a maior suscetibilidade de lesões. Então, é uma avaliação prática também que calcula o pico de torque e, consequentemente, essa diferença entre a razão agonista e antagonista. Consequentemente, eu poderia estar aplicando isso na prática para que eu consiga acompanhar melhor o meu aluno ou o meu paciente. Isso foi feito por 2 pesquisadores brasileiros no ano de 2012, se eu não estou equivocado. Eu até tenho esse artigo original, posso estar disponibilizando. Então, assim, para a gente poder concluir a apresentação, eu acredito que o método padrão ouro é o melhor método para avaliação, né, de qualquer coisa, quando a gente pensa em variável fisiológica e da capacidade funcional. Porém, quando a gente pensa na aplicação prática disso, é um pouco difícil, porque são aparelhos muito caros e a maioria dos brasileiros não tem acesso a isso. Então, talvez a gente tenha ciência da aplicação prática de algumas ferramentas interessantes, né? Nós poderíamos estar aumentando o aporte de informações e, consequentemente, direcionarmos com melhor precisão e planejamento a prescrição de exercício físico, tanto para a otimização da performance, quanto para otimização de quadros, né, sejam eles de dificuldade osteoarticular em pacientes, quando a gente pensa em desequilíbrio da musculatura agonista-antagonista. Essa é a minha mensagem. Gostaria de agradecer a todos os participantes, e agradecer a professora Alessandra e o professor Michel. É isso. Muito obrigada, Thiago. Parabéns pela palestra, né? Nós temos aqui no chat várias pessoas parabenizando você pela aula. Foi realmente muito interessante, né? Você fez um apanhado desde lá da base e trouxe um artigo para discutir com a gente. Então, então fica aí para você, né? Os parabéns das pessoas que estão acompanhando. E a gente tem aqui uma pergunta do professor Michel, né? Ele está perguntando para você se existe uma contraindicação para a dinamometria isocinética, né? E quais os indivíduos e ou pacientes que seriam elegíveis. Tá. O que eu observei nos artigos que eu li é só que se o indivíduo não conseguir realizar o movimento. Se ele não conseguir realizar o movimento por alguma dor que impossibilite a realização da contração muscular, ele não deveria fazer. Mas, via de regra, tanto indivíduos com cardiopatia, reabilitação, seja ela qual for, podem ser inseridos nessa avaliação padrão ouro.
E Tiago, você acredita que se você não, né, você falou sobre o aquecimento, né, antes de realizar o teste. Você acredita que não foi feito o aquecimento antes, se pode dar alguma diferença? O que você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Então, eu discuto muito isso aí na graduação com os meus alunos lá no Centro Universitário Celso de Lisboa. Quando a gente pensa em um músculo que consiga ter boa capacidade de contração muscular, eu tenho que realizar o aquecimento. Quando a gente pensa em aquecimento, muitas pessoas entendem que seria caminhar na esteira, então realizar, né, as atividades de caminhada, esteira, para poder aumentar o aporte de sangue e oxigênio local. Mas quando eu penso, por exemplo, na avaliação, seja ela de aplicação prática, como salto, eu poderia realizar saltitos, porque eu consigo ativar minha musculatura. E, consequentemente, eu consigo aumentar o aporte de sangue local para poder também aumentar o nutriente. Por quê? Se eu não tiver biodisponibilidade de nutrientes para a musculatura, eu estaria comprometendo, consequentemente, a ressíntese de ATP. Então, assim, para eu poder otimizar a minha oferta de adenosina trifosfato, eu preciso, consequentemente, de glicose ou de gordura. Então, assim, obviamente, quando eu realizo o meu aquecimento, eu consigo aumentar, consequentemente, o meu aporte de sangue, porque eu estou ofertando mais sangue, porque eu tenho maior participação da minha musculatura cardíaca e, consequentemente, da minha estrutura pulmonar, que vai aumentar, consequentemente, a circulação para a musculatura solicitada. Então, a gente faz alguns testes, por exemplo, quando o indivíduo aquece e quando ele não aquece, a gente consegue perceber na prática, na musculação, então nos testes, que ele consegue promover maior força, porque ele consegue manter uma intensidade maior quando ele realiza todo esse processo pré de aquecimento. E assim, o que você poderia falar um pouquinho sobre o tempo de descanso entre os testes, né? Quando você pensa num atleta, quando você pensa no indivíduo sedentário, ou até quando você pensa no paciente com insuficiência cardíaca, ou uma doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo. Então, vamos lá, então. Quando a gente pensa no intervalo, o que acontece? A gente tem que pensar que a gente tem metabolismos distintos. Eu tenho, basicamente, o metabolismo oriundo da fosfocreatina, que é o ATP-CP. Eu tenho o metabolismo predominantemente aeróbio. Eu tenho o metabolismo predominantemente glicolítico. Então, quando eu realizo qualquer contração muscular, eu tenho depressão de substratos energéticos. Como a contração muscular o tempo dela de execução é muito pouco, a predominância do sistema é glicolítico. Ou a predominância do sistema é oriunda dos fosfogênios, ou seja, ATP-CP. Quando eu realizo contrações muito rápidas, quando a tensão mecânica é muito curta, ou seja, o intervalo de tempo de estímulo na musculatura é muito pequena, por volta de 4 a 10 segundos, né, até no primeiro momento, eu estaria contribuindo com o metabolismo de ATP-CP, que é o metabolismo oriundo dos fosfogênios. Quando eu tenho, consequentemente, um tempo maior de contração muscular, eu teria um predomínio do sistema glicolítico, ou seja, maior aporte de glicose para ressíntese da adenosina trifosfato. Então, assim, quando eu penso em pico de torque, força máxima, eu teria que dar um descanso maior. Porque se eu não descansar mais, a variação seria de 3 a 5 minutos, consequentemente, eu não teria a ressíntese de ATP adequada para poder repetir, né, as contrações musculares necessárias. Quando eu penso, por exemplo, em menor carga, por exemplo, potência muscular, a gente sabe, coloquei lá no começo da tabela, que eu poderia descansar entre 2 a 3 minutos, até 1 minuto. Por quê? Eu nunca vou ter uma ressíntese completa de ATP. Isso não existe, a não ser que eu esteja dormindo. Então, quando eu realizo contrações musculares, eu tenho sempre a quebra de ATP para poder gerar contração muscular. Mas se eu quero trabalhar potência, eu posso descansar menos. Agora, o que os artigos mostram, quando eu penso em avaliação, principalmente o torque, o pico de torque, eu tenho que ter pelo menos 3 ou 5 minutos de intervalo entre sucessivas séries. Isso aí seja ele para indivíduos saudáveis ou indivíduos que têm doença arterial coronariana, ou qualquer tipo de cardiopatia, ou até, inclusive,
o DPOC. Não teria problema algum. Se eu respeitar esse tempo de intervalo de descanso, eu iria otimizar o meu sistema energético e, consequentemente, eu teria o aporte necessário para a realização das contrações musculares que eu quiser avaliar. Tiago, a gente tem aqui também uma outra pergunta para você, né, do professor Michel. Ele está perguntando se existe alguma orientação para a monitorização dos pacientes elegíveis, né? Por exemplo, os pacientes com insuficiência cardíaca crônica. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar uma coisa interessante. Quando eu penso em força, era uma coisa bastante... Todo mundo tinha muito medo de realizar treinamento de força em qualquer paciente crônico. Até 5 anos atrás, isso aí basicamente não existia nos guidelines. Hoje, a recomendação, cada vez mais, ela está sendo direcionada nos principais periódicos de saúde no mundo. Então, assim, primeira coisa, quando eu penso no coração, a gente tem que pensar na pressão arterial. O que é a pressão arterial? Ela diz, a fórmula dela, débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, correto? Então, o débito cardíaco é fruto de quem? Da frequência vezes volume sistólico. E quando eu penso na resistência vascular periférica, é a resistência do sangue na minha artéria. Então, ou eu aumento a minha pressão arterial, tanto pelo mecanismo, né, da resistência vascular periférica, como uma maior contratilidade do meu músculo cardíaco. Se eu aumento a frequência, eu tenho uma relação diretamente proporcional, porque eu vou aumentar a pressão. Então, assim, quando eu realizo, por exemplo, um teste de URM, por exemplo, ou um teste isocinético, onde a força é muito grande, a minha tensão mecânica vai ter pouco tempo de duração. Ou seja, a minha resposta hemodinâmica não vai ser tão alta. Quando eu realizo, por exemplo, muita repetição, eu aumento o tempo de tensão na musculatura, consequentemente eu aumentaria a minha frequência cardíaca e, consequentemente, eu estaria aumentando a pressão arterial. Eu posso, de fato, monitorizar o meu paciente. Claro, eu vou mensurar a pressão arterial, eu posso ter um cardiofrequencímetro para verificar a frequência cardíaca. Porém, quando eu penso em pressão, no paciente cardiopata, seja ele grave ou não existe nenhuma contraindicação, por exemplo, de realização de testes de força máxima, porque o tempo sob tensão na musculatura é muito pouco. Se a gente pensar em coisas mais avançadas, por exemplo, a pressão transmural, vamos lá. Quando você aumenta a manobra de Valsalva, é uma coisa bastante interessante de ser discutida. Por quê? Porque a gente fala, não faz a manobra de Valsalva porque eu vou aumentar a pressão. De fato, isso acontece. Mas tem alguns artigos bastante interessantes que eu tenho estudado, que eu posso depois disponibilizar também, se vocês quiserem. Quando eu penso em força, eu sempre vou ter um componente isométrico. Quando eu aumento a carga, eu estou aumentando o componente isométrico. Ou seja, se eu começo a aumentar a carga, ou seja, a intensidade, assim, é normal eu acabar realizando um pouco de manobra de Valsalva. É comum isso. Porque se eu aumento muito a carga, eu acabo compensando a carga com a manobra. Só que o corpo é tão inteligente que ele faz duas coisas bastante interessantes. A pressão transmural no ventrículo esquerdo acontece o quê? Quanto maior a pressão da caixa torácica, do pulmão, e, consequentemente, pela manobra de Valsalva, eu vou ter uma redução da pressão transmural no ventrículo, para que eu consiga, né, continuar aumentando o aporte de sangue para a musculatura solicitada. Então, assim, quando eu penso em avaliação da força muscular, o que talvez poderia ser contraindicado é eu não respeitar o intervalo de descanso para que as minhas variáveis hemodinâmicas tenham um descenso. Então, o que é muito dito? Realizei a contração lá, por exemplo, o teste de pico de torque, que é muita carga. Eu vou lá, realizei o teste, coloco o indivíduo para descansar, controlo frequência, pressão do indivíduo e, consequentemente, eu poderia verificar se voltou à normalidade para que eu possa continuar realizando os processos de mensuração. Quando eu realizo muitas repetições, talvez seria mais perigoso para o indivíduo cardiopata grave. Por quê? Porque se eu pensar em tempo de tensão, eu aumentaria o tempo de contração muscular,
consequentemente, eu aumentaria a minha frequência cardíaca e, consequentemente, eu aumentaria a pressão, e isso poderia ser um fator prejudicial para o paciente quando a gente pensa em populações especiais. E como é que você poderia, só continuando, como é que você poderia orientar esse paciente, né, que teria um risco, um hipertenso, por exemplo, a não realizar a manobra de Valsalva durante a execução? Então, se eu pensar, Alessandra, em teste máximo, sempre vai ter manobra de Valsalva, muito difícil. Existe a possibilidade que você vai ter uma pressão muito grande, justamente pela sua contração muscular, que é muito demasiada. Só que o tempo de contração é tão pequeno que isso não implicaria de forma negativa. Então, assim, o tempo de contração é a chave da resposta. Se eu fosse capaz de suportar uma intensidade de 90% e realizasse 15 repetições, isso é impossível. Aí sim eu poderia desencadear algum problema. O corpo é muito inteligente. Existe um processo fisiológico, a gente vai discutir aqui agora, mas isso é muito comum, que é a redistribuição de fluxo. Ou seja, toda a musculatura solicitada, o corpo é inteligente, tem que mandar sangue. Então, capilar, no treinamento de força, você tem um processo de hiperemia, né, que você aumenta o aporte de sangue local. Então, quando eu realizo a contração, outras estruturas que não estão sendo utilizadas, você tem um processo de vasoconstricção. Ao passo que as musculaturas solicitadas, eu tenho, né, um processo de vasodilatação. Isso se chama redistribuição de fluxo. Então, é a mesma coisa que acontece com a manobra. Quando eu tenho uma manobra de Valsalva, consequentemente, o corpo é inteligente. Ele diminui a pressão transmural no ventrículo esquerdo, justamente para você receber sangue e ejetar sangue. Então, você não vai comprometer, né, o volume sistólico, porque o sangue vai continuar sendo ofertado para a musculatura solicitada. E a pressão, quando a gente pensa no intervalo curto de contração, ela é muito menor, o impacto hemodinâmico, quando a gente pensa em exercício que a contração muscular é muito longa. Então, quando a gente pensa em aplicação de força máxima, pico de torque máximo, ele, em tese, seria muito mais seguro do que eu realizar 18, 20, 25, 30 repetições. Porque o tempo de estímulo mecânico é muito grande, a minha pressão aumentaria muito. Se eu realizasse, por exemplo, um estímulo de 15, 18 repetições, que estaria enquadrado numa manifestação de força de resistência muscular localizada, consequentemente, eu teria que ter um intervalo de descanso adequado. O que os estudos mostram? Se eu descansar 1 minuto e meio a 2 minutos, eu teria uma normalização das minhas variáveis hemodinâmicas e, consequentemente, a minha pressão e a minha frequência cardíaca não seriam tão elevadas nas séries subsequentes. Tiago, a gente tem aqui uma pergunta da Juliana Morim para você, né? Como é que você vê a relação dos valores encontrados no dinamômetro isocinético e os valores encontrados no dinamômetro isocinético manual? Então, são coisas distintas, né? Quando eu penso na dinamometria isocinética, eu posso avaliar o segmento. Então, por exemplo, quando eu estou pensando na pressão palmar, eu não vou conseguir verificar alguma anormalidade músculo-esquelética ou tendina ou articular, né? Vamos pensar assim. Então, assim, ela tem muita associação com quadros de sarcopenia. Então, quando o indivíduo ele perde muita quilograma-força na pressão manual, a gente vê isso aí. Tem até tem um artigo, por exemplo, tem um artigo de um pesquisador aqui brasileiro que ele fez um estudo onde ele acompanhou em idades distintas, de 18 até 70 anos, ele colocou lá pontos de corte da quilograma-força encontrada nesses indivíduos, tanto no sexo masculino e feminino. Ele fez correlação com quadros de sarcopenia. Eu acho que para a avaliação da força global, o isocinético, né, o JAMAR, que é a contração palmar, ela tem maior assertividade quando a gente está pensando em quadros de sarcopenia, principalmente em idosos. Inclusive, para você fazer essa avaliação, com o intuito de você poder calcular uma carga ideal para fazer aquele exercício de pressão palmar, que também geraria quadros de hipotensão pós-exercício. É muito utilizado essa contração isométrica em pacientes hipertensos. Agora, quando eu penso em lesão, combinação da musculatura agonista-antagonista, pico de torque, eu verificar em distintos pontos anatômicos, o isocinético é o padrão ouro para poder realizar
essas variáveis, tanto força, como potência, como pico de torque, como razão agonista-antagonista, seja ela convencional ou aquela, quando a gente pensa na combinação da força de contração da musculatura agonista e antagonista. Tem várias pessoas te parabenizando, né? E temos também aqui uma pergunta do professor Michel sobre a qualidade da contração. É outro parâmetro factível de ser avaliado, né? É uma afirmação, né? Professora Lilian Fernandes fala muito disso hoje, né? Você poderia comentar também um pouquinho? Então, vou ser muito franco. Quando a gente fala da qualidade da contração, eu não estudei muitas coisas a respeito disso. Até porque eu falei para vocês, basicamente, o que a parte operacional do sistema, porque eu até, inclusive, vou combinar com o Michel de começar a trabalhar nessa parte prática, que eu não tenho muita familiarização com o aparelho. Eu estudei as variáveis de avaliação, mas eu acredito, assim, de forma intuitiva, que a contração muscular, quando a gente pensa em contração muscular, ela vai depender da manifestação da força. Por exemplo, se eu estou avaliando potência, eu tenho que pensar sempre na velocidade. Então, deve existir algum ponto de corte específico do delay dessa contração. Eu não conheço, mas pode haver, sim. Quando eu penso, por exemplo, na contração máxima, por exemplo, que é uma variável que eu estou mensurando a capacidade do músculo de gerar a maior tensão em uma repetição, que é a capacidade do pico de torque máximo, pode existir, por exemplo, a relação amplitude, movimento e força. Eu desconheço, porque infelizmente eu não li nada a respeito. Eu peço desculpa por não conseguir responder isso para o Michel. Você vai ter bastante oportunidade para discutir isso, né, Thiago? Thiago, assim, o que a gente tem que refletir aqui, que a gente está falando sobre força muscular, né? E o quanto, né? Você está falando de um método de avaliação, né? Mas a gente tem que pensar o quanto, a importância da avaliação da força muscular, né? E aí todos os outros componentes que você falou, para o paciente em reabilitação, né? Então, para a gente ter uma ideia, o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, a força muscular de perna, né, de quadríceps, que é a mais avaliada, ela é um preditor de mortalidade para esse paciente mais importante do que a função pulmonar, por exemplo. Né? Então, você está falando de um tema extremamente relevante, né? Então, pensando nisso, eu queria que você leu bastante, eu queria que você tivesse aí uma mensagem final. Tá. O Michel, acho que depois eu vou comentar aqui, mas queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A importância de avaliar a força muscular, né? Para essas populações que você também estuda, né? Então, na verdade, eu acho que não existiria a possibilidade de uma prescrição adequada se eu não partisse do pressuposto que eu tenho que avaliar meu paciente. Se eu não avaliar o paciente, eu não vou saber as reais limitações e, consequentemente, o que ele precisa. Agora, pegando um gancho para uma coisa que eu acho bastante interessante, que isso eu estudo bastante, é o seguinte. Hoje em dia, vem se discutido muito como que eu vou conseguir otimizar a qualidade do músculo, ou seja, a hipertrofia no paciente, seja ele com comprometimento ou no cara saudável. Porque o que acontece é o seguinte, existia há muito tempo atrás um falso entendimento que a hipertrofia ela aconteceria só se eu conseguisse realizar altas cargas. E isso já está sendo, esse paradigma tem sido quebrado, e os estudos hoje vêm mostrando outra realidade. Por quê? Imagina só um paciente que tem pouca força, como um DPOC, um cardiopata grave. Imagine se ele não treinasse, ou se nós partíssemos do pressuposto que esse indivíduo só melhoraria o nível de força e os níveis de hipertrofia se ele conseguisse otimizar altas cargas. Ele basicamente não conseguiria realizar nenhum movimento. Então, o bacana é que hoje em dia, quando a gente pensa em hipertrofia muscular, a gente consegue ter uma boa hipertrofia por dois mecanismos distintos. Inclusive, eu, por exemplo, não sou muito favorável a isso,
Existe também alguns estudos que verificam a treinamento de força com oclusão vascular. Eu acho isso um pouco perigoso, porque você pode ter disfunção endotelial. Se você tem lesão endotelial, consequentemente, você iria inibir os processos de biodisponibilidade do óxido nítrico. Mas pensando em contrações musculares normais, convencionais, se eu realizasse, por exemplo, contrações musculares por ordem de 8 a 12 repetições, por exemplo, 8 a 12 repetições, máximas ou próximas da máxima, eu conseguiria gerar hipertrofia. Por quê? Porque o seu corpo ele não entende repetições. O seu corpo entende dose, resposta e estímulo muscular. Se eu realizar, por exemplo, um tempo de contração que permita a realização entre 8 a 12 repetições máximas, e vou repetir, próximas da máxima, eu vou gerar basicamente a mesma hipertrofia. Eu não preciso pegar um indivíduo e sempre levar a contração voluntária máxima, porque principalmente pacientes, eles não têm essa condição mecânica e nem fisiológica. Então, os artigos mostram hoje que se eu realizar uma contração próxima da máxima nessa faixa de repetição, eu desencadearia também os mesmos processos de hipertrofia e eu poderia, né, ter uma melhor saúde articular, para não gerar muita pressão articular. Por quê? Porque quando eu gero esse perfil de treinamento, eu otimizaria a via de sinalização da testosterona, porque eu estimularia o eixo hipotalâmico hipofisário, a hipófise anterior a produzir o hormônio LH, letonizante. Ele iria lá nos homens, né, ou nas mulheres por outra via, nos homens lá no testículo, e potencializaria um aumento de testosterona livre. Essa testosterona ela se combinaria, por exemplo, com um receptor androgênico, HSBG, ou então um outro aminoácido, ele poderia penetrar na sua célula muscular e, consequentemente, mandar uma sinalização para a sua célula em nível de DNA, e esse DNA iria, a partir do RNA mensageiro, copiar essa informação e direcionar para o sarcoplasma da célula, e, consequentemente, eu iria aumentar o aporte de proteínas, ou seja, eu iria aumentar as miofibrilas, os miofilamentos, ou seja, actina e miosina. E aí eu conseguiria reconstruir esse dano muscular proveniente da manipulação mecânica e, consequentemente, eu otimizaria o meu paciente ou o meu indivíduo saudável, aumentar os processos de hipertrofia. E também existe uma outra linha de pesquisa que prioriza o quê? O tempo sob tensão, que variaria, por exemplo, entre 15 a 25 repetições máximas ou próximas da máxima. Quando eu penso em muita repetição, eu poderia, por exemplo, pensar em duas coisas. Se eu estou trabalhando com um indivíduo que é diabético, por exemplo, um obeso, por exemplo, que não tem cardiopatia grave, eu poderia aumentar o número de repetições. Porque eu não geraria tanto impacto hemodinâmico. E aí, inclusive, eu poderia estimular também alguns fatores de transcrição que diminuiriam o processo de lipogênese hepática. Ou seja, não é só o déficit calórico que vai ser responsável para poder solucionar os problemas de obesidade dessa população. Eu discuto muito isso na graduação, mas não daria tempo para hoje. Quando eu penso, por exemplo, em um cardiopata grave, eu não pensaria nessa estratégia. Essa estratégia, basicamente, eu teria que aumentar muito o número de repetições e, consequentemente, a tensão mecânica, eu poderia desencadear alguns processos de aumento de pressão arterial um pouco indesejados. Mas o que a gente sabe é que, quando a gente pensa em 15, 18 repetições, até 15 repetições, muitas vezes é discutido que poderia ser feito em pacientes com cardiopatia, hipertensão também, o que aumentaria, consequentemente, a via de sinalização pelo eixo hipotalâmico hipofisário do GH. E o GH também, ele é um hormônio catabólico, que ele vai atuar diretamente no tecido adiposo, diminuindo também a inflamação, TNF-alfa, entre outros processos inflamatórios, e, consequentemente, o GH é um pró-hormonal. Por quê? Esse pró-hormonal, ele vai aumentar, consequentemente, a informação para o fígado, e esse fígado iria o quê? Aumentar a produção de uma proteína muito interessante, que iria desencadear todos os processos de AKT, e, consequentemente, você iria aumentar a via de mTOR, e, consequentemente, você aumentaria o aporte de proteínas e geraria hipertrofia muscular. Quando você bem fala que o indivíduo que tem DPOC, ele tem muito pouca força muscular,
isso é um problema muito sério, porque é um preditor de mortalidade. Claro, se aumenta o nível de força, consequentemente, eu diminuo a mortalidade por todas as causas. Hoje, tem um estudo que eu acabei de ler no final de semana, que é bastante interessante, vou discutir hoje isso numa aula mais tarde, é que o treinamento de força, ele consegue diminuir várias coisas bastante interessantes, quando eu penso em mortalidade por todas as causas. Inclusive, eu consigo diminuir até alguns fatores de transcrição quando eu penso, né, em tipos de câncer. Então, assim, o paciente, que é DPOC, cardiopata, qualquer população especial, é fundamental a realização do treinamento de força, porque isso explica, basicamente, a melhora do consumo de oxigênio em nível mitocondrial. Por quê? Se eu tenho mais força, eu consigo ter mais tolerância no exercício, isso é visto também nas avaliações da capacidade funcional, porque, indiretamente, eu posso inferir que esse indivíduo tem melhor desempenho, porque ele consegue consumir mais oxigênio na periferia. Não é a musculatura cardíaca ou a função pulmonar que está melhor, mas sim a musculatura que vai dar aporte para ele poder realizar todo tipo de contração muscular, das quais eu expliquei lá no início da aula. Muito bom, Tiago. O professor Michel, ele fez um comentário, né, que a professora Lilian Fernandes fala da análise da área sob a curva do torque, gerado durante as contrações para avaliar a qualidade da contração, né? Exato. Isso aí eu vou ter que estudar um pouquinho, porque a professora Lilian, inclusive, foi bom o Michel falar, que eu tenho que dar uma aula para ele sobre esse tema também, nessa semana, eu acho. Então, eu vou complementar a minha aula com isso. Tá, ele está falando que você não precisa pedir desculpa, tá? Que é uma questão nova mesmo para o grupo. E está te parabenizando, a sua aula foi excelente, né? Você representou muito bem o GCare. Eu também gostaria de parabenizar você, agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? De conversar aqui um pouquinho com a gente hoje. E se você quiser usar, a gente ainda tem aí uns 18 minutinhos, se você quiser falar um pouco, quiser usar esse tempo, né, para mandar uma mensagem final, ou falar um pouco com as pessoas, né, tem muitos alunos interessados nesse tema, em estudar essa temática, então, orientar um pouco esses alunos, né, o que estudar, onde olhar, e se quiser deixar uma mensagem também, a palavra é sua, Tiago. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Michel pela oportunidade. Na verdade, quando ele escolheu os temas, a apresentação, isso é até um tema que a gente vai apresentar na aula, na disciplina dele. Eu estou trocando o dia pela noite, basicamente, então eu estava dormindo de noite, quer dizer, estava dormindo de dia, quando ele mandou para cada um escolher o que queria, né, para apresentar. E aí eu fiquei, por último, para responder, eu fiquei com a avaliação isocinética. Eu não tinha muita experiência na prática, então eu tive que estudar, porque, assim, o domínio da fisiologia do exercício envolvida, a parte de contração muscular, isso aí eu já escuto muito, porque é muito fácil para mim por estar dialogando sobre esses assuntos na graduação. Agora, a avaliação no que diz respeito à parte de aplicação prática, até estou mais curioso para poder aprender, porque o Michel, tendo acesso a essa ferramenta tão interessante no laboratório, eu poderia desfrutar um pouco mais. Eu acho que, assim, quando a gente pensa em avaliação, a gente tem que não só entender o processo avaliativo, mas eu acho que dissociar a fisiologia do exercício é complicado, porque se nós não entendermos a fisiologia, a gente vai avaliar, mas a gente não consegue nem prescrever, né? Então, assim, acho que para ter uma boa prescrição para o treinamento, seja ela com o âmbito de performance ou no âmbito da reabilitação músculo-esquelética, eu tenho que entender como é que é o processo de avaliação para entender os conceitos básicos de fisiologia. Então, assim, por exemplo, quando eu fui pesquisando, as pessoas, eu sempre falava isso na graduação, alguém entende o que é contração oxotônica? Ninguém conseguiu me responder, porque não é uma contração muito comum. A gente só sabe o conceito de contração isotônica, isométrica e isocinética. Então, assim, eu acabei aprendendo coisas novas também com essa minha pesquisa, e é sempre bom estar aprendendo coisas novas para a gente poder aumentar o acervo de informações e poder contribuir mais com as pessoas. Então, assim, hoje em dia, quando a gente pensa em grupos especiais, né, você é uma excelente representante
da parte de DPOC, função pulmonar, você sabe muito. Eu também quero aprender com você. E também tem o professor Michel, que também é um expoente aí na parte de reabilitação cardíaca. Acho que o papel da fisioterapia, assim como da educação física, a gente tem muito a contribuir. A gente não é coadjuvante quando a gente pensa no trabalho multidisciplinar. Acho que o trabalho tem que ser em conjunto, até porque, sem citar nomes, mas quando a gente fala de prescrição de exercício, algumas áreas do conhecimento têm pouca experiência, né? Então, acho que a combinação perfeita para uma boa reabilitação ou para otimização da performance é a associação de todas as áreas do conhecimento que querem trabalhar em conjunto para a melhoria do paciente. Esse é o mais importante. Então, eu não consigo enxergar, acho que o educador físico hoje tem crescido muito também nessa parte do conhecimento fisiopatológico de algumas doenças. Eu, hoje em dia, tenho me aventurado também a aprender muita coisa sobre algumas doenças, e o maior responsável disso foi o professor Michel. Se não fosse, quando eu fiz meu mestrado, eu brinco muito, eu aprendi a parte operacional. Eu sabia mexer muito em planilha, sabia mexer em algumas coisas de pesquisa, mas eu realmente virei um pesquisador e eu realmente aprendi muita coisa na área de reabilitação e do paciente com comorbidades, foi com o professor Michel. Sou muito grato a ele. Ele é uma pessoa muito especial na minha vida, sempre vem me ajudando muito, e eu espero ainda estar muito presente na vida dele, poder contribuir, ajudar no que eu puder, e as tarefas que ele me designar, eu estarei pronto para poder ajudar o grupo de pesquisa. É isso. Muito obrigada, Tiago. Agradeço a todos que estiveram com a gente, né, durante a sua palestra, durante a discussão. Essa palestra ela vai ficar gravada, então muitas pessoas ainda virão assistir, né? Eu agradeço, então, novamente a você pela disponibilidade, professor Michel, pela iniciativa, né, do grupo de colocar essa palestra hoje, né, para a sociedade, para a discussão, e nós vamos ficar por aqui, tá, Tiago? Obrigada a todos que estiveram com a gente. Você tem uma companhia aí, né? Minha prima está querendo aparecer aqui. Muito bom, vai ficar gravado. Tá bom? Um abraço a todos e continuem acompanhando a programação do Festival do Conhecimento da UFRJ. Temos inúmeros convidados hoje ainda, né? Palestras imperdíveis, conversas, debates, mesas. Então, continuemos acompanhando a programação e vamos manter a universidade viva. Não é isso? Maravilha. Obrigada, pessoal. Beijo aí. Até mais.